Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao primeiro NiloCast, né, que vai conectar lideranças da saúde em conversas aqui comigo, Daniel Cristiano, sou diretor de vendas da Nilo, e a gente sempre vai trazer um convidado especial para estar aqui comigo, batendo papo também. Hoje eu tenho o prazer de ter a nossa CEO, a Isadora, junto comigo. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou Isadora, cofundadora, CEO da Nilo, e eu tô muito empolgada para o nosso primeiro episódio com duas mulheres que eu admiro muito, algumas já de trabalhar mais próximo, outras de ouvir falar, e hoje estou super curiosa para conhecer mais, que a gente vai apresentar já já. O tema que a gente vai falar hoje é muito pertinente para o momento do mercado. Como as Unimedes estão trabalhando com tecnologias em coordenação e gestão do cuidado para, de fato, trazer impacto na ponta de negócio e de saúde. Então, é com muito prazer que eu deixo o Daniel convidar e apresentar aí as nossas convidadas de hoje. Obrigado, Isa. Bem, melhor estar no meio de mulheres tão talentosas, mulheres tão líderes dentro do mercado de saúde, aquelas que estão realmente transformando o setor. Trouxemos aqui Cláudia Reinaldo, gerente de núcleo de atenção da saúde da Unimed FESP. Obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. E Priscila Costa Curta, nossa grande amiga aqui da coordenadora de navegação clínica lá da Seguros Unimed. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês no primeiro episódio. Perfeito. Isa, vou pedir para você fazer a nossa primeira perguntinha aqui para eles. Vamos aquecer então, pessoal. Eu acho que quando a gente fala do setor de saúde, o que não falta são desafios, né? E a gente brinca que nos últimos 5 anos são desafios que vão mudando de formato e, inclusive, mudando junto com o perfil da população que a gente atende. Então, eu vou começar abrindo a nossa caixinha aqui com uma pergunta para as duas sobre quais são os principais desafios que vocês têm observado nos últimos anos dentro das operações que vocês coordenam hoje. Bom, acho que o maior desafio, a gente vem aí pós-pandemia, né? E eu acho que chacoalhou todo mundo. A gente tem hoje as pessoas mais conscientes dos seus direitos, da sua condição e buscando, né, condições de acesso à informação. Né? E aquela gestão de saúde impositiva que a gente vinha lá atrás, de faça isso, proibido fumar, proibido isso, não cabe mais. Né? As pessoas querem ter apoio, elas querem poder fazer escolhas. E é isso que a gente vem mudando hoje no nosso trabalho, né? Sendo menos proibitivo e convidando o paciente a caminhar com a gente, que a gente possa orientá-lo de acordo com as suas escolhas, né? Passando informação, olha, isso pode acontecer, mas se você quiser ir por esse caminho, a gente vai estar contigo para a hora que você tropeçar, a gente vai estar do teu lado. Perfeito. Muito bom. Seguindo um pouco o raciocínio, acho que a pandemia trouxe aí alguns aprendizados, mas hoje a gente, e também os desafios, e acho que hoje a gente tem um desafio vários desafios, né? Como você bem colocou, acho que o desafio hoje das pessoas, onde a gente, que é muito rápido, muito objetivo e acesso facilitado e tudo que a gente... hoje o beneficiário tem um perfil diferente, né? Hoje, um dos desafios que eu vejo ao longo do período é como o perfil da gente conseguir falar com o paciente ficou diferente. Hoje é super difícil a gente atender no telefone, hoje a gente não consegue ter um tempo, né? E aí nós jovens, adultos, para fazer o nosso cuidado, hoje a gente precisa ter valor e ver o sentido naquilo que a gente está fazendo. Então, eu acho que além dos desafios que a gente tem em vincular a questão de rede, a gente conseguir fazer essa coordenação, que é super difícil, interoperabilidade, que é super difícil com os nossos stakeholders, e a gente conseguir fazer uma coordenação que a gente tenha as informações, a gente tem um perfil hoje do beneficiário que ele traz alguns olhares para a gente, algumas necessidades de agilidade que a complexidade do ecossistema saúde hoje, a gente precisa pensar em algumas ferramentas que tragam um pouco
e atenda a necessidade desse paciente hoje. Eu acho que é o grande desafio. Brilhante. E eu vou só puxar esse gancho, que vocês duas tocaram num ponto tão importante, né? Que é o empoderamento do paciente, que é cliente, né? O paciente que não necessariamente, muitas vezes, paga o plano de saúde ou paga o SUS, né, diretamente, mas que consome saúde. A gente postou recentemente um estudo da McKinsey, que saiu agora em março, falando do empoderamento e da consumerização da saúde, né? De que, de fato, o paciente vê cada vez mais o serviço de saúde como um outro serviço que ele consome, né? Um aplicativo de, às vezes, pedir comida em casa, ou um aplicativo de carona, né? De carro, ou mesmo compras online que ele faz. Então, ele quer ter uma experiência parecida e ele quer ter um nível de serviço parecido para produtos que têm um nível de complexidade completamente diferente. Então, por um lado, a gente fica feliz, porque isso é um resultado de um paciente mais empoderado, de um paciente que tem acesso à informação para além daquele médico, né, que antigamente concentrava tudo. Por outro, é um super desafio para quem está ali na ponta tendo que lidar com um sistema que ainda não necessariamente se adaptou, né? E aí eu não estou falando de sistema de tecnologia, sistema de saúde. E essa expectativa de comparar esse consumo com todo o resto que a gente consome fora do setor de saúde. Como que está sendo isso no dia a dia para vocês? O paciente, hoje, ele busca, como você disse, a centralização da informação, né? Então, falando um pouco do nosso serviço, o paciente, a partir do momento que ele entra, né, do nosso programa, ele é convidado a não mais virar a carteirinha da operadora. Então, o que ele precisar dentro da operadora, seja uma intercorrência clínica, seja o agendamento de um exame, seja desabafar, com a gente, né? Então, ele tem um canal único, o paciente que está dentro do nosso programa, ele não vai mais ficar sendo desviado para as outras áreas da operadora. A gente vai fazer esse processo para ele, exatamente para que ele possa ter uma agilidade na informação, né? Então, é um estímulo para que ele faça parte dos programas, né? E, por outro lado, para que a gente possa agilizar o atendimento dele, né? Nosso total interesse é que o paciente, mais do que ligar para ele e saber que ele precisa fazer um hemograma, por exemplo, é que ele realmente faça o hemograma. Então, nosso trabalho é fazer todo esse processo para ele, né? Como você disse, da entrega da comida, entregar para ele o resultado do exame e, se possível, já agendamento da consulta no retorno. Né? Então, a nossa intenção é cada vez mais agilizar, e lembrando que os pacientes são muito diferentes. Sim. Né? Então, a gente aprendeu aí nos últimos anos que não dá para trabalhar com etarismo ou geração X, milênio. Cada pessoa é uma pessoa. Então, na nossa primeira conversa como você quer que a gente converse com você? Pelo WhatsApp? Pelo telefone? E a gente percebe que isso vai variar das faixas etárias. Então, assim, o jovem só quer o WhatsApp? Mentira. O idoso só quer o telefone? Mentira. Então, a gente aprendeu que a gente tem que ter na prateleira o que o paciente quer, o que a pessoa quer, para que a gente possa atendê-lo da maneira mais rápida possível. Ouvir, né? Ouvir o que ele quer. Ele quer ser ouvido, né? As pessoas querem ser ouvidas, né? E hoje em dia tem esse dilema, claro, de ser ouvido, né? A gente acaba, né, passando informações e essa informação não volta para mim. Mas pensando no dilema operacional, o dia a dia operacional, né? Como é que hoje vocês conseguem equilibrar essa balança entre resultados e operação? Eu preciso ter uma operação que me ofereça resultado para os médicos, oferecer resultado para o beneficiário que está ali pedindo a saúde, mas que vocês têm que equilibrar todo o dia a dia. Como é que funciona isso para vocês? Hoje um dos desafios que a gente tem é a gente se provar, né, nesse nicho de saúde, onde a gente fala de coordenação de cuidado, navegação, é a gente se provar que a prevenção, o cuidado, a promoção, ele consegue ter um retorno no final. Então, é a nossa luta diária, a gente conseguir estabelecer as nossas ações e atividades e, no final do dia, a gente mostrar que aquelas ações, elas deram retorno, né? E a gente consegue fazer
colaborar com a sustentabilidade, né, do serviço, da companhia, enfim. Então, é o nosso desafio diário. O que a gente precisa é entender a necessidade do paciente para ver o quanto mais aderente a gente está àquela necessidade. Então, Cláudio estava falando, eu estava lembrando, a gente acabou de fazer porque eu preciso muito saber a necessidade do paciente. Como eu estou olhando toda a minha jornada hoje, navegação digital hoje, e o que a gente faz lá dentro da Seguros, a gente mandou uma pesquisa para os pacientes, até pela nossa plataforma. A gente mandou uma pesquisa e a gente quis saber o que ele via valor. E a gente foi muito surpreendido com esse olhar que a Cláudia trouxe, que, né, a gente acha que ele gosta, não gosta. Os nossos jovens adultos, eles querem o iFood, eles querem mais o médico do que os nossos idosos, eles querem mais rápido ter acesso. Quando fala de saúde emocional, os nossos jovens adultos querem mais psicologia e atendimento emocional do que os nossos idosos. Fala, é importante para você, psicólogo? Os nossos idosos falam, não, nem acho que é. Tô bem aqui. É incrível. Olha o etarismo aí, né, que a gente tem. Eu preciso? Não, não preciso. Mas o jovem adulto, 60% quer. Acho que seria bom para mim ter. Eu tô nesse grupo. Porque a gente perguntou, você tem motivação para se cuidar? Não tô sem motivação, então um apoio emocional para mim é importante. E aí eu volto para nossa operação, para o nosso dia a dia e falo, como que eu vou atender e articular essa necessidade de que ele está me falando que ele vê valor nisso? Então, eu tenho que ver que, de repente, eu tenho que olhar para um nicho do idoso que de repente, ele precisa, mas ele acha que não precisa, e desse adulto o que é valor para você, atendimento médico? Eu quero ir no médico. Os adultos jovens são muito mais indo no médico dentro do meu perfil lá, dos meus... Que hoje a gente tem 3.500 pacientes acompanhados pela nossa navegação própria. Então, é muito esse desafio, Isa, da gente olhar mesmo, e hoje eu fiz essa pesquisa para a gente justamente olhar para o nosso desenho e ver se a gente está aderente à necessidade do paciente. Então, hoje, eu vou olhar uma jornada e redesenhar, tentando atender, claro, a essas necessidades e esses olhares. E até fico pensando, e até divido aqui com vocês esses meus, né, a gente devaneios que a gente fica, eu falo, como que a gente pode apoiar um jovem adulto hoje que quer entender melhor sua saúde emocional, o que é a grande epidemia do mundo? Será que é terapia? Será que a gente tem outra forma da gente apoiá-lo? Será que a gente tem que ter pílulas? Será que a gente precisa ter de que outra forma? E a única resposta sempre para o sistema de saúde é direcionar para aquele caminho, mas dar um cardápio de opções. Exato. E saúde mental, acho que a gente poderia até depois puxar um assunto aqui de saúde mental. Porque só nesse assunto, né? Que com certeza. Tão profundo e tem tão presente. Tem a NR1 agora das empresas, né, que está vindo aí com... Acho que é uma preocupação muito legítima do mercado em trabalhar, mas, como você bem falou, entregar só numa única via oferta desse serviço, acho que não é o caminho. É porque hoje o perfil que a gente vê, e da pesquisa que a gente fez, eu quero resultado rápido. E a gente em geral, um resultado rápido. Por que eu quero um médico? Porque ele vai falar para mim, ele me dá o remédio, eu resolvo. Então, hoje a gente vê que eu quero emagrecer. Eu tomo uma medicação, eu emagreço. Eu não preciso fazer alimentação saudável, eu não mudo hábitos, porque isso é esforço. Então, quanto mais rápido eu quero. E aí, só para finalizar, desculpem invadir por esse tema, mas hoje a gente vê, quando a gente fala de uma questão de saúde emocional, eu falo, poxa, vai fazer uma terapia. Muita gente não quer fazer a terapia, ou não acha, porque quando que eu vou ter um resultado? Né? Quando que eu tenho um retorno daquela minha necessidade? Como que eu vou saber lidar com as minhas emoções? Então, é um pouco mais profundo. Quando eu comecei a olhar, falei, poxa, se aprofundar um pouco mais para a gente entender a necessidade do paciente, o que vai trazer valor lá no final do dia para ele. Você sabe que a fala de vocês duas me trouxe a lembrança de duas frases que uma eu ouvi recentemente e a outra que é famosa, né? Que é de uma música. A que eu ouvi recentemente é que todo sistema
foi perfeitamente desenhado para ter os resultados que tem hoje. E a segunda é aquela frase de uma música, né? Você tem fome de quê? E por que eu tô falando isso? Acho que a Cláudia falou um ponto no começo muito interessante. A gente vem de um sistema no qual a gente treinou os nossos beneficiários, né, e os nossos consumidores de saúde a terem fome, a terem necessidade e consumirem algum produto de saúde, né? O que era esse produto? Eram consultas, eram medicamentos, são as coisas que eu consigo consumir, que são tangíveis, procedimentos, e que me trazem um retorno. Talvez não de saúde, né? Muitas vezes não de saúde, mas minimamente um retorno de dopamina, né? Uma sensação de que eu estou fazendo alguma coisa. E é muito interessante esse processo, porque a transformação, quando a gente sai dessa lógica, né, e vai para uma lógica de falar assim, não, mas vamos tentar trabalhar uma jornada que não se resolve com um procedimento, que não se resolve com, né, um medicamento sendo prescrito ali. Essa fome, ela é de quê? Né? Qual é o problema que eu estou resolvendo e como eu atuo? Então, assim, é muito empolgante, é um trabalho profundo, mas, ao mesmo tempo, quando a gente volta, né, para o nosso dia a dia de trabalho, a gente volta com a pressão de falar assim, tá bom, como que eu coloco isso em prática? E por onde eu começo e como eu dou escala, porque tem isso também, né? Às vezes a gente fala, eu quero atender aquele um paciente. Aqui na Nila tem vários pacientes que ficaram famosos na nossa jornada quando a gente começou como clínica, que eram pacientes que a gente tinha um carinho muito grande, né? Porque a gente falava, eu quero cuidar daquela paciente ali que tem uma questão que eu conheço e tudo. E que tem toda a importância do mundo, mas na prática a gente reporta os resultados de maneira populacional. E aí chegamos num tema que é super caro para a gente, que é de tecnologia. Como a tecnologia tem apoiado nesse processo de implantação das diferentes iniciativas que hoje vocês são responsáveis? Bom, a gente está numa fase de realmente de implantação de tecnologia, né? A gente tem uma área de inovação, né, dentro da FESP, e então a gente tem testado várias ferramentas, e exatamente pensando na diversidade da população que a gente enxerga. Né, ouvindo a Priscila falar, a nossa população é um pouco diferente. Eles querem agilidade, sim, mas eles querem mais resolutividade. Né? Os pacientes têm buscado mais os tratamentos efetivos. Assim, então eu não quero o rápido, que vai ser mais ou menos. Se o mais devagar for me dar uma resolutividade melhor, eu prefiro esse. Em relação a tratamento, o que a gente percebe é que eles querem uma agilidade em relação a acesso aos exames, acesso ao médico quando necessário, mas ao tratamento em si, o paciente hoje tem buscado o que é mais efetivo, né? Que eu acho que é uma mudança aí do que a gente vê. Depende também do paciente, como eu disse, a gente tem todo tipo de perfil de pessoas, né? Então, a tecnologia a gente tem testado exatamente para acessar o paciente. Então, a gente tem trabalhado já com a teleconsulta, não só com a equipe médica, mas para a equipe multiprofissional. A gente tem equipe própria hoje de fisioterapeutas, fono, psicólogos, enfermeiros. Então, a gente já tem levado a teleconsulta para esses pacientes, né, como uma maneira de melhorar o acesso, e a gente atende pacientes no Brasil todo. Então, a maneira da gente é adentrar dentro da casa do paciente. Então, com isso, a gente consegue, às vezes, numa conversa, enxergar o domicílio, enxergar uma dinâmica, ouvir ao fundo alguma coisa, principalmente, por exemplo, as crianças atípicas. Então, a gente consegue enxergar a criança, consegue acolher a família como um todo. E também indo para o lado dos dados, né? Que hoje, cada vez mais, a gente precisa demonstrar dados, principalmente para as nossas contratantes, né? Que para quem paga a conta. Dentro da federação, eu acho que a gente tem uma credibilidade junto à alta liderança muito grande. Então, eu acho que a gente já provou o nosso valor, né? A gente já conseguiu demonstrar que o trabalho com qualidade, que a prevenção realmente faz a diferença. A pandemia realmente trouxe esse know-how, porque os pacientes que estavam sob a nossa gestão, a gente gira mais ou menos em torno de 15 mil pacientes atendidos mês. Os nossos pacientes foram que menos internaram durante a pandemia, né? E era o paciente com risco,
né? O paciente com maior número de comorbidades, os nossos pacientes foram que menos internados, os nossos pacientes não tiveram nenhum paciente oncológico nosso, teve o tratamento interrompido durante esse período. Então, a gente conseguiu demonstrar para a alta gestão que o trabalho faz a diferença, né? Então, e o trabalho com qualidade faz a diferença. É claro que a gente tem que demonstrar para quem paga a conta a efetividade disso, e a gente tem conseguido. E aí a tecnologia vem para... Porque aí sim eles querem o dado rápido, né? Não dá para falar, vou te mandar a planilha daqui a 2 semanas. Eu quero toda semana. Agora que você compilou, eu quero toda semana. Daqui a 2 semanas, né? E a gente tem se deparado também com a lei de proteção de dados, né? Que aí a gente está numa fase de readequação dos nossos sistemas, porque agora o paciente assim, a gente tem a contratante que paga a conta, mas o dado é do paciente. Então, o trânsito de informações também, ele acabou sendo um pouquinho mais restrito agora. Então, a gente tem trabalhado também com ferramentas para anonimização dos dados, né? Para que a contratante tenha acesso aos dados macros, mas não diretamente aos dados sensíveis do paciente. E aí a gente trabalha com mapeamento em saúde, né? A gente tem uma facilidade que toda a parte de relacionamento com a contratante é feita pela nossa área também. Então, assim que a empresa entra na federação, a gente já faz um mapeamento em saúde desse paciente, questionando. E a gente tem feito um trabalho também com a contratante, porque tem que fazer sentido para ela também o que a gente vai enxergar, né? Tem que estar combinado o que a gente vai entender, porque eu posso me deparar com uma doença ocupacional, e aí é uma caixa de Pandora. Será que você vai querer abrir essa caixa? Você está disposta a mudar a rotina da tua empresa? O que a gente vai encontrar? E a gente trabalha de uma maneira muito aberta. Fala, olha, o dado é esse, né? De novo, a tecnologia traz o dado, assim, a pesquisa está aqui, a gente encontrou isso. A gente trabalha muito para uma gestão prospectiva. Não sentar na mesa, olha, passou um ano, tua empresa gastou isso. Não, a gente quer trabalhar junto e a gente deixa os combinados. Olha, o problema é sobre ergonomia. Você está disposto? Não, não estou. Então, a gente vai guardar isso aqui. Você sabe que isso aqui você vai gastar. Então, a gente vai focar para um outro lado. Uau! Né? Então, a gente já consegue hoje ter esse trabalho sempre embasado em dado, né? Não tem mais como a gente falar em, eu faço... sem o numerinho ali tá aparecendo. Né? E até uma percepção de valor também, né, Cláudia? Não é aquela prevenção obrigatória, né, que a gente fala que tá ali para inglês ver, e de fato um cuidado percebido no momento da contratação e até conectando aqueles elos que a gente estava falando, saúde mental. Impacto diretíssimo, né, em produtividade. E, ao mesmo tempo, ambientes de trabalho insalubres, impacto negativo direto em saúde mental. Então, como, às vezes, a gente até tenta trabalhar ali na ponta, no nível individual, mas sem esse combinado ambiental, né, do trabalho, é muito difícil ter uma efetividade. E até mesmo pensando, num pré-natal. A gente acompanha gestantes, mas, às vezes, elas não conseguem ir à consulta. E aí a gente vai conversar por quê? Porque se eu faltar em algum dia na consulta, minha equipe inteira perde o bônus. E aí elas acabam não... Então, aí a gente leva isso para contratante. Olha, a gente identificou essa informação aqui, que é difícil, né? Então, a gente precisa fazer os combinados e que façam sentido, né? Porque o paciente, ele está disposto. Né? A gente percebe que cada vez mais as pessoas querem ser cuidadas. E só que elas têm que conseguir isso e a contratante tem que estar alinhado com o jogo, com a gente, né? Senão a gente acaba perdendo o trabalho. Do seu lado, Pri, como é que a inovação... A gente iniciou o processo com vocês até em inovação, né? Sim. Então, como é que vocês têm levado a inovação na prática lá? A inovação a gente está trazendo, a gente, né, somos aí clientes da Nilo, a gente trouxe a ferramenta da Nilo, que nos ajudou muito, a gente... e aí, ouvindo a Cláudia, né, super experiência bacana, e ouvindo agora falar dela, que os pacientes, eles estão dispostos, né? Mas, pra gente, uma dificuldade de eu falar, olha, eu tenho esse serviço e vem cá experimentar. Eu senti essa diferença e essa, talvez,
esse entendimento para ele participar e vem cá, eu consigo te apoiar, né? Eu consigo te ajudar. Então, eu sinto um pouco dessa dificuldade, apesar de saber que eles querem muito médico, mas eles não querem a minha rede aqui de navegação. Eu quero o médico ou eu quero que resolva o meu problema. Então, quando a gente olhou para a tecnologia, que a gente conseguisse, né, com a ferramenta, tocar mais rápido, de uma forma mais adequada, de uma forma via WhatsApp, por exemplo, porque a gente estava muito no telefone e a gente vê que ao longo do tempo a gente não atende telefone, são ligações e, né, enfim, a gente foi percebendo essa mudança do perfil e aí a gente viu que a plataforma podia nos apoiar. Uhum. A gente conseguir fazer a programação dessa jornada onde eu consigo deixar e não e trazer mais eficiência operacional para minha equipe, isso é uma questão que a tecnologia trouxe. E a gente, claro, a gente está implementando, a gente está redesenhando toda a jornada com a plataforma, com a tecnologia e pensando aí nas possibilidades de outras tecnologias que podem nos apoiar, né? Eu estive há pouco em um prestador que tem uma IA que consegue me ajudar ali. Eu vou colocando os dados, conversando com o paciente, ele vai me ajudando a falar, olha, essa orientação, você me dá, tem esse risco, tem essa questão. Então, a gente vê que, sim, tem algumas inteligências, alguns processos que estão incipientes, que a gente precisa testar, que a gente precisa olhar, que a gente precisa validar. E eu falo muito para o meu time. A gente precisa olhar a tecnologia e entender como que ela vai nos apoiar a fazer o atendimento personalizado com o paciente, a gente conseguir tocar esse paciente, mas que hoje eu estou entendendo que a tecnologia, ela ajuda muito a gente a tocar no paciente, chegar e oferecer. Então, essa é o que a gente está vivenciando hoje. Tenho conversado muito com o mercado, né? Meu papel é conversar com o mercado, praticamente. E a gente vê, né, desse modelo onde eu tinha que ter uma escala, mas eu ia deixar meu serviço não tão personalizado, né? Eu tinha, meu Deus, eu tenho que escalar, mas eu quero ser personalizado. Eu quero saber que a pessoa assiste sessão da tarde e não posso mandar mensagem na hora da novela da minha avó, não adianta mandar mensagem. Então, assim, eu queria ser personalizado a esse ponto, queria ter escala, mas eu não conseguiria isso de um trabalho sem tecnologia. E hoje a gente vê que eu consigo melhorar a escala e eu consigo personalizar o contato de uma forma muito interessante com IA e com esses avanços que a gente está tendo. Pensando nessa linha, o que mudou de forma positiva para vocês esses impactos tecnológicos? Assim, o que vocês viram que foi mais legal, bem pontual, assim, dentro da sua operação? Assim, olha, isso aqui foi algo que eu vi um feedback muito positivo das pessoas em termos de personalização do cuidado. Eu tô curiosa com os negativos também. A gente quer saber o que deu certo e o que são as coisas que são desafios ainda. Perfeito. Eu vou começar, então. Hoje, a gente está implementando uma ferramenta, né, com a tecnologia, e o que deu certo entender, perceber que os pacientes, eles conversam com a gente. Eles mandam áudio, eles mandam foto da família, eles respondem os nossos questionários, apesar de hoje a gente tem a questão do LGPD, a gente tem a segurança da informação, e eles conversam com a gente consegue ter o engajamento por essa ferramenta, que era uma dificuldade que eu tenho, e porque eu estou em construção, de sensibilizar o time, os profissionais, enfermeiros, médicos, a utilizar algumas ferramentas que a gente não estava habituado a utilizar. E fala, mas será que eu vou conseguir trazer e falar e dar atendimento, a qualidade que eu consigo através de outras ferramentas que não sejam os habituais? Então, hoje a gente usa a tele. Então, hoje o enfermeiro consegue falar na tele. Hoje o médico usa a tele. Já usava, mas a gente também tem dentro da plataforma. E ele responde e conversa com a gente. Então, isso foi uma surpresa muito positiva, porque a gente iniciando ali, a gente ficou com essa questão de que ia ser usual ou não. A gente teve aumento de 131% de captação usando a ferramenta. Então, dobrou. Exato, porque antes eu tinha que ligar para cada paciente, a equipe ligava e a gente, no disparo, eu consigo ter
muito mais resposta. E ali no disparo eu já mando um questionário, eu mando orientação, e claro, eu vou para ligação, de acordo, porque muitas vezes eles querem continuar, alguns querem continuar no telefone, no WhatsApp, outros querem ir por telefone. Então, a gente tem essas. E eu acho que uma das dificuldades foi trazer o time e o valor. Eu acho que como que eu estou construindo isso, né? Estamos fazendo junto. Então, a jornada desenhada, trazendo valor, mostrando que, olha, isso vai nos apoiar no acesso ao paciente. E aí o paciente consegue ver valor também, porque, olha, eu não consigo responder agora, mas daqui a pouco eu vou conseguir te responder. Então, incrível. Um pouco da experiência. E você, Cláudia? Acho que é bem semelhante, né? A gente, o fato de a gente estar mais próximo do paciente, né? Então, as teleconsultas, eu acho que agregaram bastante valor, e eu acho que para os dois lados, eu acho que a equipe viu muito valor nisso, porque uma coisa é você falar com alguém que você imagina, outra coisa é você olhar olho no olho que você está atendendo. Sim. Então, isso trouxe bastante, no começo, mas como é que vai ser? Mas eu acho que hoje é uma coisa que eles sentem total diferença quando o paciente fala, eu não quero a tele, eu quero só o telefone. E isso a gente conseguiu melhorar bastante também as discussões com a equipe transdisciplinar, né? Hoje a gente pode dizer que a gente tem uma equipe realmente transdisciplinar, em que a figura do médico não é mais a figura principal, né? A gente trouxe o médico para junto da equipe, então, assistente social, psicólogo, físio, então todo mundo hoje consegue discutir realmente a integralidade daquele paciente, trazendo subsídios muito porque está no olho, né? Então, a gente, em alguns casos, a gente tem a visita domiciliar, então a gente consegue juntar todos os pedacinhos, né? Então, a visita domiciliar que eu enxerguei o paciente, o relatório que eu recebi do médico assistente, então a gente consegue fazer isso. O ponto negativo, que ainda é um desafio, é o registro. Então, o registro ainda hoje é um desafio para a gente, porque às vezes a tele, ela acaba dispersando um pouquinho mais, então, e acaba sendo um pouco mais intangível, né? O que eu vou registrar? Então, a gente tem um trabalho bastante aí, árduo pela frente, e aí é passando por todo mundo de como fazer esse registro para que a informação ela fique uniforme para todo mundo, que vai dar continuidade para o atendimento do paciente. A gente tem uma central 24 horas própria hoje, né? Então a gente não tem mais o terceiro com a gente na jornada do paciente. Então, é super importante, principalmente para quem está num plantão, para que ele possa dar continuidade ao tratamento do paciente, que a informação esteja lá, né? Então, o que é importante para mim pode não ser importante para você. Então, a gente está, inclusive, testando agora uma plataforma que ajuda a gente, inclusive, na redação, né? Porque, às vezes, na fala, eu posso esquecer alguma coisa que é importante. Então, a gente está testando uma IA que vai melhorar esse registro para que o profissional, a documentação, para que o profissional, nossa, eu tinha esquecido que ele falou isso, mas a IA vai trazer isso para a gente. Então, a gente, para tentar melhorar esse ponto aí, que hoje é um ponto nevrálgico para a gente. Muito interessante, porque tem um dos pontos, né, é a entrada da informação mais correta, porque hoje também tem um desafio de retirar a informação daquilo que está registrado. Então, se entrar bem, as chances de ter um registro mais fidedigno e mais fácil de acessar é melhor. Acho que pra gente até mover para um outro tema que vocês já puxaram aí de equipe, eu queria resumir duas coisas que ficaram muito fortes para mim na fala de ambas. A primeira é de o paciente querer ser cuidado, querer falar, né? Eu acho que isso por muito tempo foi um tabu tão grande. A gente fazia tudo o que era possível para dificultar a voz do beneficiário e do paciente chegar até os profissionais de saúde, né? Colocava um SAC, né? Uma central de atendimento entre eles, com nenhuma informação vinda deles sendo registrada como uma informação válida, a não ser dentro do prontuário do médico, que sempre foi um lugar também muito sigiloso, né? Muito isolado de outras iniciativas que não permitiam que fossem usadas a favor do paciente nesse cuidado transdisciplinar. E o que eu sinto é que vocês já conseguiram fazer essa mudança profunda de escuta e de ser uma escuta que não é impositiva, né? Que não é, venha participar do programa que eu criei e segue esse protocolo, né? Eu tenho um protocolo.
se isso for o que você precisa nesse momento. Mas, às vezes, o que eu preciso é que você me ajude logisticamente a navegar a complexidade administrativa da saúde. E, às vezes, eu preciso de uma consulta o tempo mais rápido possível. Então, assim, eu fico muito feliz. Eu acho que ouvir isso de quem está na prática é inspirador, é muito diferente de quando a Nilo começou, 5 anos atrás, quando a gente falava de gestão de saúde populacional, onde a visão era aquilo que não dá certo e que a gente está tentando pedir para o paciente fazer o que ele não quer na hora que ele não quer, pelo canal que ele não quer. E aqui a gente tem exemplos práticos para quem está ali na ponta, né, poder acompanhar e fazer acontecer. Mudando para o tema de times. A gente sabe que não é fácil. Mudança é difícil para o paciente, mas é muito mais difícil para dentro de casa aqui, quando a gente está lidando com pessoas também. Conta um pouco mais, a Priscila já comentou, né, o processo de fazer junto com o seu time, mas o que foram estratégias que vocês usaram nessa transição para que os projetos fossem bem-sucedidos? E aí, dicas mesmo para quem está assistindo, a gente tem um público muito legal de pessoas que estão passando pelos mesmos desafios agora dentro de casa. No começo, o nosso maior desafio foi quando a gente virou a chave, como eu disse, de não virar carteirinha mais, né, do paciente. Então, demonstrar para o time, como eu disse, que quando ele ligasse para a gente falando que ele estava com dificuldade do exame, que não era uma intercorrência clínica. Não, mas espera aí, eu sou enfermeiro, por que isso tá para mim? E demonstrar exatamente a importância, como eu disse, do resultado final. Então, se eu orientei a fazer um exame, eu preciso desse resultado, porque eu vou melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, e é uma maneira da gente trazer o paciente para dentro. Então, no começo, a gente teve essa dificuldade do time entender e a gente começou a mostrar para eles o resultado e a ponto de alguns pacientes ligarem para a gente e falar, olha, eu passei no meu médico hoje, ele mandou eu usar isso. Eu uso. Só queria ter certeza. Mas ou o paciente que tem um desfecho negativo, a família ligar para agradecer, né, o profissional, né, eu perdi meu ente querido, mas eu queria agradecer por vocês estarem com a gente o tempo todo. E a gente tem um grupo em que está 100% do time em que a gente compartilha isso. Então, todos os elogios, todos os aspectos positivos, e com isso a gente foi construindo essa nova mudança. Então, hoje eles já entendem que eles fazem a diferença. Eles acelerarem o exame, eles discutirem com a central do paciente, não ter que ligar em vários números, né? Hoje ele tem o nosso número, assim, o senhor decora esse número. E o resto ele esquece. É com a gente que o senhor vai falar. E com isso a gente trouxe o paciente para mais perto. Então, porque ele sabe que ele vai ligar para a gente e a gente vai resolver o problema dele, mesmo que seja um retorno negativo. Então, a parte também de autorizações está com a gente. Então, a gente faz também toda a regulação da oncologia, das terapias especiais. Está dentro, é o nosso time que faz essa análise. Que é um desafio, às vezes, você ter essa comunicação entre gestão de área de saúde, aprovação. É o mesmo time que vai fazer. Ótimo. E aí tudo que vem para a gente vai devolver para ele, explicando o porquê do sim, o porquê do não. Né? Então, com isso a gente não é negativa, não é se ligar lá, não, é com a gente mesmo que ele vai ligar. Então, o retorno positivo é com a gente, o negativo também. Com isso a gente tem uma gestão bem transparente, né? Diminuindo aí a judicialização, as queixas. Então, isso fez bastante diferença para a gente. Já nasceu assim ou vocês tiveram que transicionar para esse modelo? A gente começou esse trabalho em 2017. Eu fui com esse desafio para a FESP de trazer inicialmente a oncologia para dentro da nossa área. E foi um modelo que deu certo, né? Então, a partir do momento que entra a guia, o paciente é convidado a fazer parte do nosso programa. Vem da guia. A guia, a gente já faz o contato com ele, então a gente já capta o paciente para fazer parte do programa. A gente tem hoje da oncologia cerca de 99% dos pacientes dentro do programa. Esses 1% que escapam são os pacientes que têm contratantes que a gente não pode fazer o monitoramento, a gente só faz a liberação.
E com isso é um único lugar que ele vai ligar, né? Se ele tiver, como eu digo, se ele estiver triste, se ele estiver com a guia, se ele estiver com a intercorrência, com a gente. E a gente não reinventou a roda com os medicamentos especiais também. E quando veio as terapias especiais, que era um desafio, aí a gente falou, a gente cuida de criança, né? A gente cuida de gente. Então, a terapia especial são crianças que... Vai encaixar nesse... Então, a gente trouxe todo mundo para dentro do NASA. Então, com isso, a gente tem essa facilidade de conseguir ter a aderência do paciente com a gente. Uau! Legal. Nossa, que demais, né? Centraliza e consegue fazer essa coordenação. A nossa realidade hoje com o time é um pouco diferente. Hoje a gente faz a navegação, não temos as áreas, mas a gente faz muito esse estreitamento com as áreas. Então, a gente também faz um trabalho de concierge lá. Os desafios com o time foram alguns. Ainda está sendo. A gente tem uma construção. A gente, quando fala de inteligência... Quando eu comecei a falar, gente, a gente vai... inovar, porque inovar não é só tecnologia, né? A gente precisa mudar um pouco, né? O mindset, o olhar, e aí os médicos, né, me olharam e falaram, o que é isso, né, Priscila? O que você está falando, né? Médicos super experientes, super competentes que a gente tem. De saúde, né? Exato, assim. E a gente tem... os médicos são super receptivos e super acolheram. Então, eu acho que o segredo é a gente mostrar o valor no cuidado que a gente vai conseguir ter. Então, é o que a gente vem tentando construindo com o time. Eu tenho um exemplo muito de uma colaboradora, uma enfermeira muito competente em onco, é a nossa referência, e ela, assim que eu fui falar para ela, ela falou, nossa, Priscila, não sei, como que vai ser isso? Meu Deus, e aquele sofrimento. E a gente hoje ela é a minha referência de boas práticas. Hoje ela é meu case de sucesso. Né? E eu falo isso pra ela, tá? Depois que ela vai ouvir, ela sabe. E eu falo isso pra ela. Pode falar o nome dela. É a Alessandra, ela sabe. Ale. E eu falo pra ela, então você vai dividir com a gente as boas práticas no dia a dia. Então vem, então ela coloca pro time, eu tô fazendo assim. Aquele paciente, ela traz os casos. Então, eu acho que quando a gente... No primeiro momento, tudo novo causa uma estranheza e a gente está mudando. E a gente está mudando tudo para que a gente consiga trazer a plataforma, que a gente tenha um pouco mais de agilidade, mas a gente, sem perder a nossa qualidade assistencial, o nosso cuidado, a nossa humanização, porque a gente tem os nossos pacientes engajados e adequar a necessidade dele àquela necessidade que ele precisa, ou se é uma questão administrativa ou de cuidado. Então, o desafio que a gente vem galgando com o time do engajamento e trazendo valor para eles nas ferramentas de IA que a gente está olhando, observando e testando. IA, acho que estamos aqui com a Nilo IA na canequinha aqui especial. E acho que a gente tem que falar um pouquinho de futuro aqui, um pouquinho onde nós estamos indo. Porque eu entendo que a coordenação, a navegação, o que nós já discutimos, isso já é uma realidade. Vocês tem algumas que foram discutindo sobre a justificativa ou não dos programas, é só conversar com vocês. Assiste o podcast aqui que está resolvido o problema. Passa para os diretores aí das Unimeds. Mas a gente está falando agora de um futuro de inovação que está vindo com essas novas plataformas de inteligência artificial e tudo mais. E aí eu queria ver dentro do cenário de vocês, onde vocês enxergam boas alavancas de sucesso dentro da operação de vocês. Usando inteligência artificial. Perfeito. Ou outras tecnologias, né? Vocês comentaram que já estão, né, trabalhando, explorando outras ferramentas, enfim. Oportunidade de problemas, mais até do que de soluções. Eu acho que a gente... Vou começar aqui, Cláudia. Opa! Eu acho que a gente tem um mundo de oportunidade dentro da saúde olhando para a IA. Eu acho que quando a gente fala de navegação, não só a acessibilidade, mas a gente ser muito mais objetivo na conduta e na orientação. A gente vê os agentes de IA que a gente está vendo. Então, eu consigo trazer essa inteligência e ele consegue me trazer, como a gente, né, tem hoje, a inteligência aí que a gente usa o ChatGPT para nos apoiar. Então, eu acho que isso é um potencial para nossa, que me empolga muito, sabe? Eu fico olhando e falo, meu Deus. Então, a gente tem, desde que a gente me oriente sobre a perspectiva de sinais e sintomas,
Nunca substituindo o profissional, mas que me direcione. E até onde eu consigo personalizar, eu consigo ver o perfil da Priscila e falar, nossa, Priscila, eu entendo lá o perfil e eu vou ser muito mais personalizada falando com o paciente. Eu consigo ajudar na minha equipe de navegação a apoiar no melhor script personalizado também. Então, existem muitas oportunidades. Eu vejo um futuro muito promissor que vai sempre nos apoiar a gente ser mais eficiente e atender a necessidade do beneficiário no final. Porque no final é a necessidade que a gente alcança e o resultado que a gente apresenta para os nossos estipulantes, para a nossa companhia, trazendo valor para as duas pontas. Eu acho que é esse o objetivo, mas eu acho que eu vejo muito potencial nos nossos desenvolvimentos, o quanto que a gente pode ser mais eficiente mantendo a qualidade, porque acredito que a tecnologia é um meio, né? Vai nos ajudar para a gente ser melhor lá na ponta para o paciente. Perfeito. Acho que a gente tem um caminho aí gigante, né? Desde de dentro de casa, né? Como eu disse, da redação de uma conversa, que aí a gente vai ganhar performance do colaborador, né? Que ele perde tempo hoje, além da qualidade da informação que ele vai registrar. Eu acho que a gente tem uma oportunidade gigante dentro da casa do paciente, né? Que a gente não pode deixar de lado o atendimento domiciliar, e a gente tem pacientes de várias complexidades, então... e aí é o desafio, porque a gente lida com pacientes de camadas sociais totalmente diferentes, então de como a gente pode levar para esse paciente o acesso e que a gente consiga enxergar o paciente realmente em tempo real o que está acontecendo dentro da sua realidade, que como já assisti algumas palestras, não, então a operadora pode ceder os instrumentos? Pode, mas aí você chega lá, a pessoa vendeu os instrumentos porque precisava do dinheiro. Então, a gente tem aí, acho que um grande desafio nesse sentido, porque os pacientes também, a gente percebe que eles não querem mais internar, né? Cada vez mais, a gente tinha resistência, cada vez mais em casa. A gente tinha resistência do paciente ir para casa com a atenção domiciliar, né? Que é uma discussão também, acho que ganha um podcast. NiloCast só sobre cuidado em casa. Porque apesar de não ser regulamentado, é realidade. Não tem como a gente viver sem a atenção domiciliar, né? E a gente precisa começar a olhar isso com carinho, né? Então, a gente fala muito da qualificação profissional, mas o que a gente tem dado para esses profissionais, o que a gente tem dado para o paciente, né? E até mesmo de cuidador, né? Cuidador é uma pessoa que nem todo mundo tem, né? Então... as pessoas, a gente já percebe na nossa carteira que o idoso é o problema da internação da longa permanência. Não, a gente já percebe que é o jovem em torno dos 30 anos. Por quê? Porque o pai trabalha, os filhos são menores de idade, então quem vai ficar em casa para cuidar dessa pessoa? Por que não a IA? Por que não a gente ter alguma tecnologia que eu possa ter um cuidador à distância, né? Então a gente tem aí acho que um leque de possibilidades que aquecem a cabeça da gente, que a gente está super disposto a testar. Sabe que é engraçado? Deixa eu contar uma historinha para vocês que é engraçado. Eu tenho 3, né? Tenho 3. Então, lá em casa, a gente fica rodando gripe, né? Cada hora um com um. E não sei se acontece na casa de vocês, mas a gente tira o remédio da caixinha e, às vezes, perde o bular, né? As informações. Aí, outro dia, eu estava lá, minha mulher falou assim, qual é a dose? Aí eu, não sei. Desse aí, não sei. Aí... Google, então eu falei assim, vou fazer o seguinte, vou pegar fazer um agente de todas as bulas que a gente consome aqui e perguntar para ele, qual que é a dose do Cataflan? Aí, é do Léo? Então a dose é tal. Já estou pensando aqui claramente que fazer um agente que me dá suporte na madrugada, porque na madrugada que a gente precisa dar os remédios. Pega. A memória fica fraca, você ainda está tateando e tentando descobrir, então acho que é um caminho feliz para isso. Eu confesso que eu tô muito empolgada, muito, porque é quase... Teve um amigo meu que falou assim, esse era o momento que vocês estavam esperando, né? Eu acho que a saúde individualizada sempre foi um desejo, antes aspiracional. Eu acho que nos últimos anos a gente conseguiu começar a tangibilizar, né? E provar o valor disso, mas agora é num outro patamar, porque é o que vocês estão trazendo, né? São muitos exemplos de... oportunidades de já saber o que precisa ser feito
mas conseguir operacionalizar isso de uma forma que caiba, né, dentro de um sistema que não consegue ter um cuidado 100% humano, 100% individualizado para todos, né? A conta não fecha. Então, a gente começa a ganhar eficiência em outras coisas, no registro clínico, no resumo clínico, na interpretação do resumo clínico de dados. E essa frente de agentes em específico, para a gente, assim, tem sido revolucionária. Acho que eu não vou tomar muito tempo falando disso, mas já posso compartilhar aqui. Nosso primeiro cliente que usou agentes fazendo coordenação de cuidado conseguiu ter 50% das demandas de pacientes sendo endereçadas sem precisar escalar para um humano, endereçando, né, agendamento, alguns encaminhamentos administrativos, né, pagamento, dúvidas. Então, assim, o impacto disso, você vê em 2 meses, esse cliente tem um time de 5 pessoas que estavam fazendo esse trabalho. Mesmo numa microescala é muito grande. Quando a gente pensa, né, em sistema público de saúde, quando a gente pensa em alguns dos nossos clientes que têm, às vezes, times de 30, 40, 50 pessoas, é um potencial muito grande de conseguir levar esse tipo de acesso, que é o que o paciente precisa, de atenção domiciliar, de um cuidado mais coordenado fora do hospital, em casa. Então, pessoal, eu acho que, assim, nesse clima de otimismo, né, e de possibilidades, infelizmente a gente já está indo para a nossa última pergunta, passou muito rápido. Eu não sei como é que a gente vai... a gente vai ter que fazer uma dobrada, assim, né? Mas foi ótimo. Já vieram 2 temas aí. Pois a gente vai ter que já saúde mental, atendimento domiciliar, acho que a gente já vai ter gatilhados algum aqui. Pergunta final para vocês. O que seria um conselho, né, de uma dica, recomendação que vocês dariam para a gestora, para o gestor que está agora vivendo problemas parecidos com o que vocês têm, de operações de saúde que buscam inovar com um propósito? Eu aconselharia, aconselhando, eu acho que a gente tem que ir com esse mundo de tecnologia, de possibilidades, a gente tem que ir fazer um caminho para olhar a necessidade do paciente e simplificar a jornada, sabe? Eu acho que a gente tem um mundo de possibilidades. E aí eu fiquei pensando, né, você falando, a complexidade que é o nosso ecossistema de saúde, né? A gente fala dessas 1000 oportunidades, mas a gente tem que caminhar com algumas coisas que são estruturantes para a gente também conseguir ter efetividade com o uso de tanta tecnologia. Então, eu acho que a gente tem que ir para o simples e usar a tecnologia para nos apoiar inicialmente na necessidade do paciente, para atender hoje o melhor resultado, para a gente ter a questão da sustentabilidade, para a gente conseguir dar o melhor atendimento para o paciente. Mas eu acho que quando a gente olha esse leque de possibilidades, eu acho que a gente precisa ouvir o paciente, sua necessidade, para daí a gente ver qual caminho que a gente segue. Porque muitas vezes a gente vai naquele caminho que o que eu posso oferecer? Então, eu pego uma área de abrangência e ligo para você e falo, olha, eu tenho um médico. Né? E isso não faz sentido para você. Não é uma necessidade. Então, o que faz sentido e utilizar a ferramenta que faz sentido ali de acordo com a necessidade ali que a gente vai atender do paciente, ou de atendimento domiciliar, enfim, na realidade, daquela realidade que o nosso paciente precisa, né? Perfeito. Eu acho que é isso. Eu acho que é conhecer a carteira de cada um, né? Acho que você precisa olhar para a população que você está cuidando e traçar um plano mesmo estratégico e trazer tecnologias, ferramentas que façam sentido para aquela população, né? Acho que a pior escolha eu acho que isso vai dar certo e tentar enfiar uma roupa apertada para aquela população. Então, e aí vai ser fadado a... E também eu acho que hoje em dia não dá mais para a gente ter um caminho único, né? Acho que a gente tem que ter uma prateleira, como eu disse lá no começo, né? De alguns caminhos, eu acho que não dá para a gente ter, depende
a gente está falando de dinheiro, né? Investimento é dinheiro, então a gente precisa olhar. Eu acho que a alta gestão tem que estar alinhada, né? Comprada com o projeto. Eu acho que tem que estar alinhada ao projeto. E aí a prateleira tem que ter algumas opções para que a gente para que se possa oferecer para o paciente final, né? Para as operadoras que têm a pessoa física como quem paga a conta, né? E principalmente o combinado, que para a gente fez muita diferença, os combinados com as contratantes, né? Porque é quem efetivamente paga a conta e quem lá na frente tem a surpresa, né? Então, eu acho que os combinados fazem muita diferença, principalmente porque às vezes vem com os paradigmas. Vamos fazer a campanha das cores, novembro azul, outubro rosa. E a gente cada vez mais tem falado, por quê? Por que não falar de câncer o ano inteiro? Por que não falar só do câncer de mama em outubro, em que os laboratórios estão muito lotados e às vezes a mulher vai tentar marcar a mamografia, está lotado e ela não vai fazer e aí ela esquece? Por que não vamos falar de coisas que façam sentido e pílulas mensais da importância do cuidado integral, que a gente fala muito, mas a gente, às vezes, na nossa fala, quando a gente coloca o Novembro Azul, né, vamos falar só de suicídio esse mês. Não, o suicídio a gente está aí o tempo todo, a saúde emocional então, falar sobre saúde o tempo todo, né? Então, eu acho que tendo os combinados, tendo o conhecimento da população, eu acho que aí sim é mercado e buscar as opções que façam sentido. Muito Amei. bom. Isa, gostou? Amei! Obrigada! Você pode deixar aí de legado pro... Queria agradecer pelo tempo. Acho que foi começo com tudo e eu tenho certeza que vai colocar a gente aí no caminho certo, porque eu vou chamar de revolução da escuta do paciente. Obrigada pelo tempo e a gente se vê no próximo NiloCast. A gente agradece você, Priscila, você, Cláudia, e a todo mundo que está ouvindo, vendo, não sei onde que a gente vai estar ainda, mas vai estar no YouTube com certeza. E espero logo no Spotify e outras vias aí de acesso. Mas obrigado pelo tempo de vocês. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.